Aparentemente ligou. Som. Tá funcionando? Tá saindo aí? Galera, fala aí se vocês estão me ouvindo. Beleza? Vamos lá? Então, boa noite a todos. A quem eu ainda não tinha dado boa noite, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu, particularmente, gosto muito desse momento, dessas aulas. Se eu pudesse, eu dava todas, fala a verdade. Vocês que eu sou bem fominha, eu gosto bastante de dar aula. Mas, para dar oportunidade para os irmãos, eu dei uma no meio, e aí eu ia dar outra, eu fiquei doente, deram no meu lugar. E, inclusive, deram muito bem, foi muito legal. E hoje estou aqui para encerrar nossa última aula, né, dessa turma, não é a primeira, né, não sei também que número que tá, mas dessa turma do Bases. Então, estamos aqui para nossa 8ª aula. Essa turma de vocês é a segunda que a gente tem essa matéria chamada mordomia, né? A gente não tinha isso nas versões anteriores, a gente sentiu a necessidade de trazer um ensino mais robusto sobre isso. Até porque, acho que vocês já repararam, a gente não costuma falar muito sobre isso, né, lá no culto. Geralmente na hora da oferta a gente vai e fala assim, galera, vocês já sabem o que tem que fazer, vamos lá e tal, mas nem todo mundo sabe o que tem que fazer, nem todo mundo sabe o que está acontecendo e por que a gente tem esse momento e tal. Então eu queria falar sobre isso hoje aqui. Na verdade, mordomia, ela inclui não somente o dinheiro, mas todos os recursos que nós temos de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o que é de fato essa tal de mordomia. E também é muito importante, né, a gente deixar muito claro que nós não temos o objetivo nesta aula de esgotar o assunto, até porque é um assunto gigantesco, a Bíblia fala muito sobre isso, aborda de diversas maneiras e tem diversas perspectivas que você pode dar para esse assunto, né? Então não tem o objetivo aqui de esgotar. Na verdade, nós estamos propondo criar uma nova classe para daqui a um tempo, talvez para o ano que vem, provavelmente, mas com 8 ou 12 aulas só para falar de mordomia, né? Então a gente já tem esse curso de base que está formatado, tem o Cosmo, que vocês vão poder fazer, Cosmovisão. Depois de encerrar aqui esse ciclo, vocês vão poder entrar na próxima turma de Cosmovisão, que vai abrir, acho que no começo de abril, se eu não me engano. Vai encerrar, tem mais 2 ou 3 semanas de diferença, porque são 12 aulas ao invés de 8, né? E super recomendo o curso de Cosmo. Aí nesse eu fui fominha, eu dei ele inteiro mesmo. Foi eu que dou as aulas. E é um segundo nível do que nós estamos falando aqui, porque aqui são as bases, né, para a gente poder construir. O Cosmo, eu costumo dizer que é a nossa visão de mundo, né, Cosmovisão, visão de mundo, mas é aonde nós aprendemos a ser Dizascope. Tipo, por que Dizascope? Por que não pode ser outro lugar? Por que você, né? Tipo, claro, pode ser outro lugar, você pode ficar onde você quiser. Jesus tá, né? A igreja é uma só, eu creio nisso. Mas por que a gente decidiu ter uma expressão de igreja diferente do que outros lugares? Porque a gente faz o que a gente faz, como a gente faz. Ou porque Jesus fez o que fez, como fez. Né? A gente explica isso no curso de Cosmovisão, se você quiser saber sobre isso. Inclusive, eu estou terminando agora de gravar as aulas e provavelmente eu vou incluir uma parada sobre mordomia que a gente tem entendido nos últimos tempos, que não teve nos últimos Cosmos, também vai ter nesse aí. Então, estou tentando te deixar com vontade de fazer, beleza? Acho que é o meu objetivo. Não sei se eu cumpri, que a cara de vocês está mais ou menos assim, tipo, não foi muito empolgante assim e tal, mas espero que vocês estejam também na próxima turma de Cosmovisão. Vamos falar então de mordomia. Se você está com Bíblia aí, você pode abrir em Gênesis 1, 27, ok? Vou pegar a minha no celular. Gênesis 1, 27. Tipo, não vai ser com essa caneta no caso? Gente, eu vou usar alguns textos de referência, tá? Não vou conseguir ler todos, talvez eu vou citar alguns, tá? Porque são muitos mesmo falando sobre o assunto mordomia, né? Contemplam esse assunto. E como eu falei, todos esses que eu vou citar, que eu vou marcar aqui para vocês, pode ficar de base para vocês estudarem depois, ainda assim está faltando muito, tá? Porque
Eu ia falar isso mais pra frente em algum lugar, mas tem mais de 2.000 versículos na Bíblia citando algo relacionado à mordomia. Cara, 2.000 versículos é versículo pra caramba. Tem muito conteúdo e muita informação sobre isso. Então, o que nós vamos falar aqui é basicamente um panorama de como nós enxergamos esse assunto, ok? Então vamos lá, Gênesis 1, 27, diz assim, ó. Assim criou Deus o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ok? Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso significa que ele carrega dentro dele características do próprio Deus, né? A semelhança, ele é parecido em algum aspecto com Deus. A gente pode explorar muitos desses aspectos, né? Mas um deles está em Gênesis 2:15, vai para o próximo aí, Gênesis 2:15, vou anotar aqui também na lousa, para a gente não perder. Gênesis 2:15 diz assim, ó: O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, o homem tinha um encargo. Na verdade, o homem tinha alguns encargos, né? Durante toda a criação, Deus vai falar assim, olha, multipliquem-se, encham a terra. Deus vai falar assim, olha, vocês são responsáveis por cultivar e guardar o jardim, vocês têm que dominar sobre a criação, exercer esse domínio, esse gerenciamento, esse cuidado sobre a criação. Vocês também vão dominar os animais, por exemplo. São tarefas que o homem recebeu ali quando foi criado, né? E dentro dessas tarefas a gente enxerga essa questão da mordomia, de administrar aquilo que Deus deu como recurso. E ele foi capacitado por Deus para fazer isso. Ele tinha a imagem e semelhança de Deus, ele deveria ser uma expressão do céu na terra. Falei sobre isso na aula de sacerdócio, no caso não fui eu dessa vez, né? Foi o Felipe que deu, mas ele falou sobre isso na aula de sacerdócio, né? Do homem ser uma expressão daquilo que havia no céu, para que a terra espalhasse, ou para que se espalhasse por toda a terra aquilo que havia no céu, e quando a natureza olhasse para o homem, ela veria refletida no homem a imagem de Deus, né? Então o homem foi criado para isso. Ele foi criado com dons e talentos, capacitados com a mesma qualidade que havia em Deus para poder administrar, assim como Deus administrava o céu, que o homem administrasse a terra, né? Porém, nós sabemos que também tem, né? A Bíblia não acabou aqui em Gênesis 2, tem Gênesis 3. Em Gênesis 3 tem o advento do pecado, né? Acontece ali o pecado, o homem erra, o homem falha, o homem vai contra aquilo que Deus havia ordenado. E a Bíblia não expressa isso de forma clara, porém, ao longo da Bíblia você vai enxergar essa situação acontecendo, que é o homem perdendo esse domínio. Ok? Não há nenhum registro bíblico de Deus tirando o domínio do homem, não há nenhum registro bíblico de que que o homem perdeu em algum lugar, mas de fato ele dominava sobre todas as coisas, e depois a Bíblia vai se referir a outra pessoa, outro ser dominando sobre as coisas, né? A Bíblia vai citar o príncipe deste século, Deus dessa era, né? O príncipe deste mundo, que é o nosso adversário, o nosso inimigo, Satanás. Ok? Então, não há um momento bíblico onde o homem passou esse governo para Satanás, mas de fato é Satanás quem governa. Tiago, que absurdo, você está dizendo que Satanás governa esta terra? Sim, não sou eu que diz, é a Bíblia. O próprio Jesus fala, olha, lá vem o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ou seja, ele é o príncipe deste mundo, ele governa, né? A Bíblia também vai chamar ele do Deus dessa era, o Deus deste século. Como eu falei para vocês, eu falo mais sobre isso no Cosmovisão, mas eu falei para vocês, quando eu falei a aula do Reino de Deus, esta era, este mundo não é o globo apenas, mas é o tempo e o espaço onde isso acontece, né? Vocês lembram que eu falei sobre isso? Então, quando o homem perde o domínio, a terra passa a funcionar, a ser dirigida, governada de uma outra maneira, diferente do modelo proposto por Deus. Ok? Mas nós continuamos com os nossos dons e talentos. É claro que de alguma maneira isso não vai funcionar de acordo com a imagem e semelhança original, né? Há uma mancha, há uma mácula, há o pecado ali separando, mas a Bíblia não mostra em nenhum momento Deus revogando os dons do homem, revogando aquilo que ele havia dado para o homem, ok? Então eu não vejo
uma explicação de que isso tenha acontecido. Então eu creio que o homem continua com os mesmos dons que Deus deu lá no jardim. A capacidade de governar, a capacidade de cultivar e guardar, ou o objetivo que Deus tinha de cultivar e guardar, que é o sacerdócio, que nós já falamos sobre isso. Ou seja, o homem ele pode continuar exercendo o princípio pelo qual ele foi criado. Governar sobre as coisas, dirigir sobre as coisas, administrar aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. Com a vinda de Jesus, né, com a invasão de um rei de outro sistema, né, de outra era, invadindo esta era, esse tempo presente, a gente tem de volta o propósito de Deus no sentido da gente poder governar com o objetivo de o reino de Deus, ou o evangelho do reino de Deus ser espalhado por toda a terra, até o grande dia, até o dia em que ele virá governar sobre todas as coisas. Nosso papel até lá é ser esses bons mordomos de Cristo, assim como a palavra de Deus vai dizer. O nosso trabalho é falar sobre isso e é fazer isso bem feito. Como eu falei para vocês, né, a gente tem aí mais de 2.000 versículos na Bíblia citando essa questão de mordomia. Nós temos também 25% do que Jesus falou na Bíblia a respeito de dinheiro, de mordomia, de administração das coisas de Deus. 25% do que Jesus falou, tá? 50% das parábolas vão falar sobre isso. Ok? Então a parábola, vocês lembram como Jesus falava as parábolas, né? Olha, o reino de Deus é semelhante a, o reino dos céus é semelhante a, ou seja, o funcionamento do reino de Deus está explicado nas parábolas. 50% deles envolve uma questão de mordomia, envolve uma questão de finanças, de administração das coisas de Deus. 10% do evangelho todo relata sobre esse assunto, né? Então assim, por que eu estou citando tudo isso para vocês? Para dizer para vocês o quão importante é. A Bíblia ela não é feita à toa, a Bíblia é feita para ser o nosso guia de vida, e a Bíblia ela vai trazer essa informação para nós, porque nós precisamos conhecer sobre esse assunto, né? Às vezes a gente fica meio assim de falar e tal, mas a Bíblia não ficou assim. Ela foi precisa quando foi escrita, quando Deus inspirou os escritores da Bíblia, ele enfatizou esse assunto porque é um assunto muito importante. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. Jesus está falando, né, explicando a respeito das riquezas deste mundo, e ele vai falar assim, olha, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar outro, e o outro irá se dedicar, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza ou ao dinheiro, ok? Ou a mamon também, que é um outro termo usado neste versículo ou em outro versículo que fala da mesma coisa. Gente, dentro do pecado, dentro das opções de pecado, você poderia citar muitas coisas, vícios, drogas, sexo ou qualquer outra coisa que vier na sua cabeça como pecado, fofoca, coisas que Deus odeia e tudo mais. Nenhuma dessas coisas é comparada a um senhor a não ser o dinheiro. A única coisa que é elevada a essa categoria é o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro exerce esse domínio no nosso coração. Ele exerce esse senhorio no nosso coração. O nosso coração, ele já é tendencioso para a criação de ídolos, para colocar um ídolo no lugar de Deus. Por quê? Como nós já falamos, nós somos todos sacerdotes, nós nascemos para ligar realidades espirituais a realidades terrenas, nós nascemos para ter contato com o divino. Quando nós não temos plenamente o contato com o divino, o contato desejado por Deus, nós colocamos outra coisa no lugar de Deus. Nós podemos colocar um ídolo famoso,
cantor famoso, um ator famoso, um jogador de futebol, ou nós podemos colocar um filho, um marido, uma esposa, ou nós podemos colocar até mesmo nós mesmos como nosso próprio ídolo, porque o coração humano ele está tendencioso à criação de algo para colocar como seu Deus, ok? Mas tudo isso que eu citei, a Bíblia não relata, ou Jesus não vai relatar como com propriedade de ser um senhor, com propriedade de exercer um domínio, mas vai dizer isso sobre o dinheiro, vai dizer isso sobre as riquezas, vai dizer isso sobre Mamon, sobre o Deus que governa essa parte financeira. Por quê? Porque o dinheiro tem a capacidade de ser o senhor de uma pessoa. E por isso Jesus faz essa comparação. O dinheiro é capaz de dominar os nossos pensamentos, o nosso coração. Se a gente der vazão para isso, se ele estiver no lugar errado dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso entendimento, ele pode sim se tornar o nosso Senhor. E é por isso que Paulo vai falar para Timóteo, em 1 Timóteo 6,10. Vou jogar fora essa caneta, porque é a quarta vez que eu pego ela e ela não está funcionando. 1 Timóteo 6,10, tá, pessoal? Falei errado. 1 Timóteo 6,10, Paulo vai falar para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, há algo muito problemático quando a gente fala de dinheiro. Por quê? Porque ele pode se tornar para nós um amor, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os outros males. Ele comanda os outros pecados, e provavelmente, se a gente se deixar levar pelo dinheiro, a gente vai se perder em todo o resto. Ok? Então ele é elevado a essa categoria porque realmente ele pode trazer problema. Mas não obrigatoriamente ele é um problema. Qual que é o problema, então, de hoje, né? Qual que é o problema que nós estamos tendo agora, nesse tempo presente, quando nós falamos sobre esse assunto? O problema, eu não sei de que contexto vocês vêm, eu não sei, né, se vocês já estão há muito tempo na igreja, há pouco tempo na igreja, mas se vocês são velhos como eu, que há 28 anos estou na igreja, vocês passaram por uma situação muito complicada, que talvez agora esteja um pouco mais tranquila, ok? Mas nós precisamos falar sobre isso. O problema é que o dinheiro acabou se tornando o senhor de muitos dos nossos líderes, de muitos dos representantes ditos evangélicos. E eles usaram esse amor ao dinheiro, essa atração através do dinheiro, para explorar pessoas, para abusar de pessoas. Não sei se vocês são dessa época, mas alguns anos atrás, pelo menos, vamos por uns 10 anos atrás, uns 8 a 10 anos atrás, para 15 anos atrás, né, tipo, mais ou menos nesse período, foi, assim, um boom de problema na igreja relacionado ao dinheiro, né, com um lance de pressão para oferta, dessas mega igrejas que pedem dinheiro e falam, olha, paga aqui para você ser curado, compra não sei o que para acontecer aquilo outro e tudo mais. Isso acabou manchando, né, a questão do dinheiro dentro da própria igreja, a ponto da gente talvez agora está um pouco mais tranquilo, mas da gente ficar constrangido em tocar nesse assunto. Quando eu falei para vocês que a Bíblia não fica constrangida em tocar nesse assunto. A Bíblia fala sobre isso mais de 2.000 vezes. Ou seja, é algo importante que nós negligenciamos porque usamos de maneira incorreta. Porque os nossos líderes, as pessoas que vieram antes de nós, lógico que não todos, né? Mas muitos dos que vieram antes de nós, abusaram da fé das pessoas através desse Deus, desse Senhor, desse Deus com letra minúscula, né? Desse Senhor que é o dinheiro. Para quê? Para construir um império pessoal, para construir um reino pessoal que não é o reino de Deus. Okay? Então, nós ficamos constrangidos de falar nesse assunto por causa disso, mas quem está aqui, né, no mínimo há 8 semanas, mas um pouco mais do que isso pelo menos, porque para vocês se cadastrarem para essa aula já tinha algumas semanas, vocês estavam lá, então no mínimo aí uns 2, 3 meses vocês estão com a gente aqui, alguns mais, outros menos, mas já deu para vocês perceberem que essa não é uma prática que nós temos aqui nessa casa, né? Quando nós falamos de dinheiro, quando nós falamos de oferta, nós falamos com muita leveza, crendo naquilo que Deus está fazendo na nossa família. Mas hoje eu estou aqui com o objetivo de trazer uma instrução a respeito dos dízimos das ofertas. Então eu quero começar com
uma pergunta. Antes, deixa eu só ler com vocês. Abrem Lucas 8,14. Lucas 8,14. Olha o que diz assim, ó. Jesus está falando sobre a parábola das sementes, né? E ele chega num ponto da parábola que ele diz assim, ó. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, e os frutos não chegaram a amadurecer. O que Jesus está dizendo, gente? Olha que interessante a gente pensar sobre isso, né? Tem uma coisa que é ruim e uma coisa que é boa, né? Se a sua vida vai bem, ou se a sua vida vai mal, ou se a sua vida vai bem, né? As duas situações são capazes de sufocar a semente que foi plantada, a semente do evangelho, a ponto dela brotar, mas não florescer. Okay? Ela nasce, mas não cresce, não floresce, não atinge o objetivo, certo? Então assim, as riquezas, apesar de elas serem algo bom, e nós vamos ver isso aqui, ok? As riquezas, elas podem ser algo bom, ela se equipara com algo ruim, porque ela pode ser mal utilizada e sufocar a semente que é a palavra de Deus. E eu creio que muito disso que eu estava falando aconteceu. Tem um versículo que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas diz algo parecido com importa que o nome do Senhor seja pregado. Às vezes a gente pega essas denominações que acabam abusando da fé e tudo mais, mas de fato elas pregam um pouco sobre Jesus. E aí eu vejo amigos meus, por exemplo, se converteram nessas... Eu não vou citar nomes para não gerar polêmica e tal, mas vocês estão entendendo do que eu estou falando, né? Amigos meus se converteram nessa situação, nesse contexto, ok? E hoje estão caminhando conosco, ou caminhando em outra comunidade de fé que seja boa, que seja bíblica, né? E essas pessoas, elas conheceram Jesus nesse contexto errado. Ou seja, em alguns lugares nasce, mesmo a pregação do evangelho sendo sufocada pelas preocupações, pela riqueza, alguns deles ali no meio vão nascer, vão florescer, ok? Então o nome do Senhor foi pregado, a semente foi lançada, ok? Mas não é o jeito que nós gostaríamos que fosse, não é como Jesus gostaria que fosse, e essas coisas matam muitas das pessoas. Para mim, é um panorama da igreja brasileira, né? Tem uma frase que diz que a igreja brasileira tem 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Né? A igreja brasileira tem a fama de ser uma igreja muito rasa. Por quê? Porque ela é sufocada pelo ensino errado, né? Pela propagação de um evangelho que fica tratando das preocupações da vida, ou que aponta para as riquezas desse mundo, mas que afoga ou que sufoca a semente e não deixa ela florescer e chegar no nível que precisava. Então nossa ideia, nosso objetivo é mudar essa mentalidade a partir de hoje. Então vamos falar sobre dízimos e ofertas. Primeira pergunta para vocês hoje, não fiz perguntas nenhuma, vocês estão olhando com uma cara de ué para mim assim, tomara que vocês estejam entendendo. Devemos dar o dízimo hoje ou não? Sim? Sim? Sim, por quê? Porque sim é um chute, né? Tipo assim, pode ser sim, pode ser não, 50%. Aí, ó, a pessoa quer pregar no meu lugar já. Já vem pegando meus esboços, já leu de leve ali, ó. Usão raio-x aqui. Então, isso faz parte, com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre o dízimo, né? A instituição do dízimo. O dízimo, ele está na lei, ok? Dada a Moisés, mas ele é anterior à lei. O dízimo, ele aparece na Bíblia 2 vezes antes de aparecer na lei. A primeira vez que ele aparece é no encontro de Moisés com Melquisedeque, né? É um encontro muito peculiar, aponta para diversas coisas. Falo bastante sobre isso no curso de Cosmovisão, se você ficar curioso sobre isso, né? Próximo curso você matricula. Mas, no encontro de Moisés de Abraão com Melquisedeque, Abraão, ele
sai de uma batalha vitorioso, levando muita riqueza consigo, e ele pega dessa riqueza que ele conseguiu na guerra, e ele dá 10% para Melquisedeque, que é um sacerdote, que é apontado ali como uma figura que representa a ordem sacerdotal do próprio Cristo. Vai falar isso lá depois em Salmo 110, e lá depois, mais para frente ainda em Hebreus, vai citar essa questão sacerdotal de Jesus. Então Abraão decide dar o dízimo. Né? De alguma maneira ele sabia isso. Suspeito eu, ok? É uma suspeição apenas, ok? De que Abraão, como amigo de Deus, deve ter entendido isso no seu relacionamento com Deus, que havia uma relação ali com esses 10% e o que ele deveria fazer, ok? Estou chutando, não estou dizendo que a Bíblia diz, estou dizendo só o que eu penso a respeito do assunto. Segunda pessoa que faz isso é o nosso amigo Jacó. Jacó, ele, ao ter o encontro fatídico com Esaú, antes de ir para esse encontro, ele fala com Deus, fala: Deus, se o Senhor me abençoar, se der tudo certo, se eu não morrer, se eu estiver vivo, tudo que eu tiver eu vou dar 10% para o Senhor. Jacózão, né? Vocês estão ligados que Jacó já era, né, tipo assim, um outro tipo de negociação, né? Mas, da onde ele deve ter tirado essa ideia? Provavelmente da ideia do vô dele, né? De conhecer a história de Abraão. Então, Jacó faz essa proposta. São as duas vezes que o dízimo aparece antes de estar na lei. O dízimo aparece na lei por um motivo especial. Esse motivo está escrito em Levíticos 27, ok? Que é uma ordem. Os versículos que eu falei do dízimo de Abraão, está em Gênesis 14, 17 ao 20, Gênesis 28, 20 ao 22, é Abraão e Jacó, ok? Levítico 27, do 30 ao 31, vamos ler junto? Tiago, você pode repetir a passagem de Abraão e Jacó? Posso. Vou até anotar aqui, para não ficar dúvida. Ó. Gênesis 14, do 17 ao 20, ok? O encontro de Abraão com Melquisedeque, e o Gênesis 28, do 20 ao 22, o relato de Jacó sobre o dízimo, ok? Até aqui, ele era algo que não era uma ordem. A partir do versículo de Levíticos 27, 30 e 31, vai ser uma ordem de Deus para o povo de Israel, ok? Aí diz assim, ó, a respeito dos dízimos: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso à quinta parte. Ou seja, já está metendo uma punição, que eu nem lembrava que era esse versículo que eu tinha separado. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem se poderá ser trocado, mas se deu de algum modo, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Tá, não era esse versículo, acho que eu anotei errado. Esse versículo fala sobre o dízimo, obviamente, né? Vai falar sobre trazer os dízimos da colheita ali, ou dos gados para o Senhor. Mas o que eu queria falar é que os dízimos, ele tinha um objetivo. Deixa eu ver se eu anotei em outro lugar esse versículo. Ah, sim. Números 18, 21. Desculpa, gente. Então, Levíticos aqui é a instituição do dízimo, ok? E Números é o destino do recurso, né? Para que foi instituído o dízimo? 18, 21. Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. Okay? Então, qual que é o objetivo dos dízimos para o povo de Israel? É o seguinte, não sei se vocês se lembram da história, mas o povo de Israel foi convidado em Êxodo 19 para ser todos sacerdotes. Em Êxodo 20 eles recuam, não querem mais ser. Só Moisés sobe para encontrar com Deus. Quando Moisés sobe, fica muito tempo lá, o pau quebra, os caras fazem festa para o Deus bezerro de ouro e tudo mais. E aí, quando Deus vem, ele vê que a tribo de Levi não se misturou, e daí ele separa a tribo de Levi como sacerdotes, como os cuidadores do templo, ou
do tabernáculo, no caso, e de todo o serviço sacerdotal. Então tinha ali o sumo sacerdote, que era Arão, seus filhos eram sacerdotes, e tinha todos os levitas, os caras que trabalhavam no templo, toda a tribo de Levi. Então a tribo de Levi não recebeu terra para trabalhar, porque trabalharia na casa do Senhor, e como ela não tinha terra para trabalhar, que seria a empresa da época, eles recebiam de todo o resto do povo. Então todas as tribos davam o dízimo para alimentar as famílias da tribo de Levi, elas eram sustentadas pelo povo, e os dízimos também serviam para o cuidado da casa, para que houvesse ali o cuidado de tudo o que acontece na casa, ok? Então esse era o destino dos dízimos nessa época, tá bom? Agora, e no Novo Testamento? Jesus fala alguma coisa sobre os dízimos? É aplicado o dízimo no Novo Testamento? Os apóstolos falam sobre os dízimos? Malaquias também fala... Cara, assim, ó, o assunto é tão longo que o versículo mais tradicional eu nem usei na minha pregação, tá? Mas Malaquias 3:10 vai falar sobre isso, não só 3:10, né? Vários versículos ali em Malaquias vão falar. Vão falar sobre um momento onde as pessoas deveriam trazer os dízimos, mas estava acontecendo um problema ali na casa do tesouro, as pessoas estavam enganando, tentando roubar a Deus, enfim. Não vou entrar nesse mérito hoje, tá? Não vou usar ele como exemplo, mas é um dos 2.000 versículos que vai falar sobre o assunto, ok? A gente gosta muito desse versículo. A maioria das pregações e de interpretações que eu vi dele está errada, ok? Não vou ter tempo de falar dele agora. A gente usa muito para tentar condenar as pessoas que não dão o dízimo, enfim. Não é por esse lado que a gente vai, tá? E eu vou explicar por quê daqui a pouco, tá? Mas sim, Malaquias 3:10 é um versículo tradicional desse assunto. Mas e Jesus? E os apóstolos? O que eles falaram sobre isso? Isso, essa passagem ele fala sobre isso. Oi? Também dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Okay? Mas nenhum desses é o que eu vou usar aqui, embora eles estejam corretos. Eu vou usar Mateus 23:23. Mateus 23:23 diz assim, se eu achar. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, essa é a única declaração de Jesus sobre o dízimo, ok? A única vez que ele vai falar do dízimo é essa, tá? E ele está condenando a atitude dos fariseus. O que está acontecendo aqui? Os fariseus, eles criaram um tipo de mecanismo, um jeito de resguardar as finanças deles sem que eles precisassem dar uma oferta ou cuidado com os seus pais ou com as pessoas próximas. Porque eles eram mesquinhos, hipócritas mesmo, como Jesus diz. Eles davam o dízimo da hortelã do cominho. Por que Jesus está enfatizando isso? Porque a hortelã, gente, é uma folhinha. O cominho é uma folhinha. Então eles davam o dízimo das folhinhas, mas fingindo santidade, mas eles não cuidavam de fazer a justiça, que era cuidar dos seus pais, dos parentes próximos. Tinha um esquema que era mais ou menos assim. Eles fingiam doar, ou fingiam não, davam um jeito de doar para o templo, como se fosse uma doação ao Senhor, mas eles eram administrador, porque não tem como você pegar o seu campo e levar dentro do templo, né? Então eles faziam um bem bolado ali, dentro da lei, entre aspas, para que esse recurso não fosse mais dele, que ele fosse um administrador daquilo para Deus, para não precisar usar aquele recurso para doar para as pessoas, para dar para as pessoas próximas, para os pais, para quem estivesse passando necessidade, ok? Então era um mecanismo que eles usaram. Jesus está combatendo essa atitude deles e falando, gente, vocês estão fazendo isso, dar o dízimo da hortelã, que é certo, mas vocês não podem deixar de fazer a outra parte, que é a justiça, que é certo também. Então, na minha opinião, com esse texto, Jesus está validando o dízimo ainda nesses dias. Ele diz, faça isso, dê o dízimo mesmo de uma folhinha, que está certo, mas não deixe de fazer a outra parte, ok? Então, Jesus, ele validou o dízimo, na minha opinião, no meu entendimento, nesse versículo. Mas não vai ser uma prática da igreja chamar de dízimo as ofertas ou o dinheiro ou recurso aplicado na obra, ok? No livro de Atos, você não vai ter referências ao dízimo. E aí eu também vou te dar a minha interpretação
desse assunto, ok? Você pode também, e a gente incentiva que você faça isso, que você leia e que você chegue na sua conclusão, tá? No livro de Atos, você vai ver, não só Atos, né, todo o Novo Testamento, um incentivo à oferta, ok? Então, por exemplo, Gênesis 4,15, para a gente voltar um pouquinho no assunto oferta, eu não vou nem ler, porque o meu horário já foi pro saco, né? Como sempre, já era. Gênesis 4,15, gente, vai relatar Caim e Abel, ok? E 4,15 vai dizer o seguinte, ó. Deus aceitou a Abel e a sua oferta e rejeitou a Caim e a sua oferta. Por quê? Porque Deus não está analisando o produto da oferta, mas o coração de quem ofertou. Porque para Deus o coração é mais importante do que a oferta, né? Deus não estava precisando de bezerrinhos ou de frutinhas quando Caim e Abel foi ofertar, ok? Mas ele queria saber o coração de quem estava ofertando. Então Deus está olhando para o coração na hora da oferta. Outro versículo importante, Mateus 5,24. Também não vou abrir, mas se alguém quiser abrir só para falar se eu estou falando bobagem, se é outro versículo, mas eu acredito que Mateus 5,24 vai estar falando o seguinte, ó. Se, quando você for ofertar, um irmão tiver algo contra você, deixa a sua oferta de lado, vai lá resolver o problema com o seu irmão e depois que tiver tudo resolvido, você vai e oferta. Certo? Por quê, gente? Porque para Deus o relacionamento é mais importante do que a oferta. Okay? Se você vai ofertar ao Senhor, você vai fazer uma coisa muito boa e bíblica, que é ofertar ao Senhor, antes disso, resolva suas relações humanas. Antes disso, seja irmão com seu irmão. Antes disso, que ninguém tenha nada para dizer contra você. Porque mais importante do que ofertar é estar bem com seu irmão. Ok? É um princípio de Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Nós falamos sobre propósito eterno aqui. O propósito eterno de Deus é, Romanos 8,29, uma família com filhos e filhas parecidos com Jesus. Então, se você está numa família com filhos e filhos parecidos com Jesus, você não pode ter treta com seu irmão. Se você tiver treta com seu irmão, não faz sentido você ofertar. Porque a oferta é uma consequência do seu coração bem resolvido dentro desse propósito eterno. Entende? Então, se você tem um problema na família de Deus, resolva esse problema primeiro e depois você oferta. É mais importante isso do que isso. Beleza? Tranquilo? Ok. Vamos caminhar aqui na oferta. Então, eu vou falar para vocês a minha interpretação pessoal de por que não se fala de dízimos no Novo Testamento, só tem esse trechinho de Jesus, depois nenhuma das ações da igreja primitiva, dos apóstolos, de Paulo, que vem um pouquinho depois, e Paulo que dá instrução para a igreja, nenhum deles vai citar o dízimo, tá? Vou te falar a minha impressão, ok? Nessa ampulheta, eu quis trazer um desenho, né, de coisas que aconteciam. Então, assim, ó, o evangelho começa... Deixa eu apagar aqui. O evangelho começa com os judeus, e os judeus, depois de um tempo, eles se abrem para os gentios. Ok? Os judeus, povo de Deus, os gentios, nós, que não nascemos em Israel, que não fazemos tudo isso, ok? Não fazemos parte disso, passamos a fazer parte depois que fomos enxertados na família de Deus. Eles, quando começaram a igreja, eles tinham tudo em comum. Você vai ver os relatos do livro de Atos, fala assim, todo mundo vendia o que tinha, depositava nos pés dos apóstolos. E eles viviam em comunidade, eles tinham tudo em comum. Então, os apóstolos tinham que cuidar, gerenciar da igreja como se fosse uma cidade, como se fosse uma família, onde eles eram os mais velhos responsáveis e todo mundo tinha o que comer, o que beber, o que vestir por causa dessa organização. Então, eles tinham um terreno, tinha uma coisa, não tem sentido eu ter terreno. Eu quero gastar minha vida para Jesus. Então, ele vendia o terreno e depositava os apóstolos para que a mensagem fosse espalhada e ele tinha consciência de que ele seria cuidado pela igreja e ele viveria junto em comunidade, comendo ali com a igreja. Depois a Bíblia vai dizer lá, Atos 2, e de casa em casa partiam o pão e tinham comunhão com os irmãos, e o evangelho era pregado, a doutrina era pregada, e eles tinham a graça do povo, né? O povo olhava para eles de uma maneira especial, enfim. E isso está acontecendo. E qual é uma outra característica dessa igreja que está nascendo? Dons. Poder de Deus.
Por exemplo, nessa época tem um relato de que eles tinham tanta graça de Deus e do Espírito Santo para fazer as coisas que a sombra de Pedro curava. Pedro chegou num cara que estava pedindo esmola e falou assim, ó, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Né? Então essa ousadia para curar em nome de Jesus são essas 3 marcas, né, da igreja primitiva. O que eu acredito que aconteceu é que ao longo do tempo isso foi se afunilando. A gente nem tem, né, tantos judeus e gentios, os judeus meio que saíram da equação, ok? A gente não tem mais tudo em comum, cada um vive a sua vida e a gente tem pouquíssimo dom e poder, ok? Então a gente afunilou para esse ponto aqui, ok? Mas eu acredito que nós estamos abrindo de novo e chegando. E esse ponto aqui é o ponto do fim dos tempos que eu acredito e desejo que seja a nossa geração. É a nossa geração que os gentios estão na igreja e agora nós estamos abrindo a porta para os judeus, ok? A Bíblia relata que nós vamos terminar uma igreja, quando nós formos terminar como igreja, vamos terminar uma igreja de gentios que receberam os judeus. Inclusive, um dos motivos da volta de Jesus é o ciúme causado dos gentios nos judeus. Os judeus olham para os gentios e falam assim, esse é o nosso Messias, nós que deveríamos estar nos relacionando assim com eles. Eles não conseguiram identificar Jesus como Messias. Ou seja, os judeus vão se voltar para Jesus no fim dos tempos. Não todos, mas muitos. Né? Há muitos relatos, tem já milhões de judeus convertidos já, não sei se vocês sabem, acompanham isso, mas tem milhões de judeus se convertendo pelo mundo todo, reconhecendo Jesus como seu Messias, Jesus como seu Senhor, e cada vez mais isso vai aumentar para fazer o que a igreja de Atos tinha. Eles tinham tudo em comum, ok? Então o que eu acredito? Eu acredito que é uma marca do nosso tempo. Cada vez mais nós vamos nos desapegar às coisas desse mundo e investir para o bem da obra de Deus, e nós vamos cada vez mais viver em comunidade. E eu acredito, é uma crença muito pessoal, lendo a Bíblia, entendendo o que acontece, vendo essa figura de Atos, olhando para nós, eu acredito que a igreja do fim dos tempos vai ter uma relação muito parecida com a igreja de Atos. Um contexto de perseguição muito forte, vivendo em pequenos núcleos ali, como... vocês assistiram Paulo, Apóstolo? O último filme, tem na Netflix, estava nos cinemas? Lembra de Aquila e Priscila? Que eles viviam tipo numa cidadezinha, onde eles dominavam ali a cidadezinha, eles governavam ali o povo, cuidavam de todo mundo, tinha as cartas para quem podia sair, o menino que evangelizou lá e depois foi pego, enfim. Eu acredito que nós vamos viver esse contexto, uma perseguição nesse nível, que vai gerar que a gente vive em sociedade de uma maneira que ter terrenos, casa, apartamento não vai fazer mais sentido. Tá? Eu acho que nós vamos evoluir para isso ao longo do tempo. 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sei, ok? Mas eu acredito que vai acontecer isso com a igreja, tá? Como aconteceu com a igreja de Atos. E a terceira coisa, dons e poder, nós cremos, né? Joel 2, nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne. Nós cremos que o avivamento dos últimos dias vai ser maior do que o que houve em Atos dos Apóstolos. Então nós estamos aguardando pelas mesmas coisas. Então, vocês entendem essa figura? Que eles eram assim, chegou num ponto que quase não teve nada e abriu de novo para chegar nesse ponto aqui, que é exatamente a mesma coisa? Entende? Então assim, o que eu acredito é que nós não enfocamos, ou a igreja dos últimos dias não falava sobre dízimos porque elas davam tudo. Entende? Então assim, eu não preciso falar para vocês sobre dízimo, porque dízimo é o mínimo, é o chão. Entende? É o mínimo. Agora, do que você fizer, se perguntar para mim assim, Tiago, dou o dízimo, dou oferta, dou quanto, dou o quê? Eu creio que o dízimo é o chão, é o mínimo que você precisa dar. Agora, você pode dar de 10 a 100 o quanto você quiser. Entende? Então, de 10 a 100 fica a seu critério, porque você não pode fazer menos do que isso aqui. Ok? Daqui para cá tá errado. Entende? Daqui para cá você não está indo de acordo com a palavra. Eu creio que cada vez mais nós vamos conseguir ter uma vida generosa, porque esse é o caminho que eu vejo na igreja. Tanto que Paulo vai falar muitas vezes sobre os irmãos. Eu acho que eu separei uns versículos aí. Vamos ler comigo? Não vai dar tempo, né, Jesus Cristo? Vou falar rapidinho para vocês. Contexto, Atos 5, Ananias e Safira. A maioria de vocês já ouviu essa história, ok? Eles iam lá, venderam o terreno, foram dar o dinheiro, separaram uma parte, não deram tudo, entregaram e morreram. Entregaram e morreram, certo?
por que isso aconteceu? Porque eles mentiram. Se eles chegassem lá e falassem, olha, estamos precisando de um pedaço, não estou confiante que essa organização vai dar certo, não sei se eu vou ter tudo em comum com vocês ou não, mas quero colaborar, não ia ter problema nenhum, entendeu? Mas o sentimento da época era de dar tudo, e aí eles não se envolveram da maneira como deveria, e aí eles acabaram pela mentira deles morrendo, os dois por causa disso, ok? Então, Deus leva muito a sério essa parada. Se a gente quiser fazer com o coração daquilo que está envolvido no negócio, nós vamos ser certinho. Nós vamos fazer bem feito, ok? Agora, nós não usamos isso como uma ameaça, até porque eu não lembro da última pessoa que morreu por não dar o dízimo ou alguma coisa parecida com isso. Vocês lembram de alguém? Nossa, gente, calma, não morreu ninguém. Tá? Era uma brincadeira, apenas, ok? Você não der a oferta. Os caras já gelaram, você não deu o dízimo ontem, meu Deus do céu. Não, brincadeira. Pode ficar tranquilo, tá? Não tem o Malaquias 3:10, né? Dos gafanhotos, das coisas, tá? A gente não acredita que é dessa maneira, ok? A gente não acredita que é dessa maneira. Mas Deus leva a sério isso, ok? O que Deus deseja é que você invista de 10% a 100%, ok? Na obra dele. Vamos pensar um pouquinho aqui, ok? No que está acontecendo. Nós, acabei de falar, propósito eterno de Deus, Romanos 8:29, nós somos filhos de Deus, ok? Pensa em mim e no meu pai, alguns conhecem meu pai. Meu pai, ele me deu R$1.000 e eu precisava devolver para ele e eu fiz uma coisa errada e perdi os R$1.000 e não devolvi para ele. Você acha que meu pai vai matar eu? Você acha que meu pai vai deserdar eu? Você acha que meu pai vai parar de falar comigo? Não, ele é meu pai, ok? A maioria dos pais até perdoaria, a maioria dos pais até relevaria. Agora, Deus fala na palavra de Deus que nós, como pais maus, sabemos dar coisas boas para o nosso filho, quanto mais nosso Pai do céu. Ou seja, não há uma condenação se você falhou num dízimo na vida, se você não é um ofertante e tudo mais. Agora, eu creio que tem bênçãos reservadas para isso. Porque a palavra de Deus vai explicar sobre isso, vai falar que a gente semeia e a gente colhe aquilo que a gente semeou. Ok? Então assim, não se sintam obrigados, ameaçados e tudo mais. Ou, ai, meu Deus, eu não dei o dízimo esse mês, tal, não sei o quê. Não sei o quê. Não, cara, ele é seu pai. Entendeu? Tipo assim, seu pai não vai matar você por causa disso. Como meu pai não vai brigar comigo por causa disso. Entende? Tipo assim, é uma relação muito, muito sadia, muito tranquila. Seu pai sabe quem você é. Agora, você também não vai ser forgado também. Né? Então, tipo assim, organiza suas finanças, faça as coisas direito, a ponto de você poder contribuir com a obra. Outra coisa também importante, Tiago, tenho que dar o dízimo na igreja, nesta casa que nos recebe, aleluia. É bom que você faça isso, porque a Bíblia indica que é um lugar correto de você manter a manutenção dessa casa acontecendo. Você confia que a gente está fazendo uma boa administração, você confia que a palavra de Deus está indo mais longe, beleza. Este mês apareceu na minha frente uma pessoa que é do corpo de Cristo, que está passando necessidade. Posso dar para ela? Pode, porque nós somos a igreja. Entende? Continua sendo o sustento da casa de Deus, porque a casa de Deus é o tabernáculo, ou a habitação das pedras vivas, a junção das pedras vivas. Ok? Então, quando você está servindo uma pedra viva, você está servindo a igreja, e está tudo bem. Sabe o que aconteceu comigo esses dias atrás? Tem uma senhora aqui da igreja que ela passa por muitas dificuldades, ela mora com a filha e as duas passando por muitas dificuldades. Eu tenho uma outra filha que mora em outra cidade, muito bem de vida, e essa filha vem dos nossos cultos aqui, pediu oração, nós oramos por ela, acho que o marido estava internado com Covid, né? E aí nós oramos e o marido, ressuscitou, assim, foi um milagre. E ela me liga e fala assim, irmão, eu fiz um voto com Deus, se o meu marido ressuscitasse, eu ia dar 2.000 de oferta para a igreja. E eu falei, minha irmã, deixa eu te falar que a gente não tem esse costume. Então ela nem era daqui, ela era de outra comunidade, mas estava contando com as nossas orações. Falei, olha, por que você não investe na vida de alguém que está precisando? E eu sabendo que a mãe dela estava precisando. Por que você não investe na vida de alguém? E a gente tinha ofertado na mãe dela, porque acho que ela estava devendo um aluguel e a gente, como igreja, pagou o aluguel da mãe. Uma parada assim, alguma coisa baseada em fatos reais, prometo que é verdade, mas eu não lembro exatamente o que era. E ela falando comigo no telefone, ela ligou pra mim e falou assim, porque eu quero fazer isso, que eu quero ofertar, que eu quero dar esses 2.000 pra igreja e tal, não sei o quê. Eu quero o número do Pix e tal pra eu fazer e tal, não sei o quê. Eu falei, irmã, a gente não pensa assim, sabe? Eu super entendo o seu coração, mas não tem perto de você alguém que esteja precisando, né, e tal.
tudo mais. Como ela não era do nosso contexto, eu parei de insistir, porque não sou eu, não era o pastor dela, não vou trazer instrução para ela tem que ver isso com a igreja dela. Mas, enfim, ela deu R$2.000 para a igreja. Sendo que eu paguei o aluguel da mãe dela. Não tem sentido. Vocês entendem que não tem sentido? Por que eu, como igreja, tive que pegar do dinheiro da igreja e ir lá e ofertar para a mãe dela, que estava passando necessidade, e ela tinha R$2.000 sobrando e deu para a igreja? Sabe, um movimento... não é sensato esse movimento. Entende? Poderia ter acontecido ali. Sabe? Então a gente precisa perder essa parada, né, da igreja. Claro que a igreja vai servir, os irmãos estão com necessidade, a gente vai ajudar, mas poxa vida, por que não organicamente entre os irmãos, principalmente no caso de mãe e filha, acontecer? Porque o povo é religioso. Entende? Nós precisamos quebrar essa religiosidade no coração dela. E até acredito que com sinceridade, ela acreditava que se ela não fizesse dessa maneira, ela não seria abençoada, ou seria amaldiçoada, ou não cumpriria o voto dela com Deus. Voltou para o UTI, não, brincadeira. Vocês entendem do que eu estou falando? Então assim, para nós como corpo de Cristo não faz sentido, ok? Então assim, se surgir para vocês uma oportunidade de você ter alguém do seu lado precisando de uma oferta, precisando, né, alguém que pertence ao corpo, ou até uma obra que você vai fazer de caridade, enfim, e você vai trocar, você não vai dar o dízimo aqui, você vai dar lá, você está fazendo para o corpo, entende? Nós somos uma igreja. Né? A igreja de Cristo é uma só. E a igreja é composta pelas pedras vivas. Ah, mas o dinheiro do dízimo, lembra que eu falei para vocês lá em Levítico que era para servir os sacerdotes? Mas eu preguei para vocês que somos todos sacerdotes. Aí eu acabei com a minha finanças agora. Vocês vão poder dar para qualquer um, não vai dar para mim que sou sacerdote. Não, todo mundo é sacerdote, gente. Nós somos criados por Deus como sacerdotes. Então se você está abençoando uma pessoa, você está abençoando um sacerdote. Está cumprindo o que está dentro da palavra, está tudo bem. Ok? Então, assim, por que nós não somos pilhados com isso? Porque o nosso entendimento bíblico é que é o Senhor que está fazendo essa obra. Gente, tipo, Deus não está faltando dinheiro, tipo assim, né? Tipo, não está em crise no céu lá. Tipo, você pensou, o anjo bater na asa ali, caiu uma peninha, Deus abaixou para pegar, você passou necessidade. Puxa vida, justo naquela hora. O céu não está em crise, entendeu? Tipo assim, tá tudo bem, nós não estamos precisando de dinheiro. É claro que é uma bênção participar da obra do Senhor. Ele poderia fazer tudo sozinho e ele nos põe nessa obra. E uma das maneiras de fazer essa obra é fazer com os nossos recursos, com as nossas finanças. Mas, como eu já disse para vocês lá, já deve ter me ouvido falar, né? E Paulo vai dizer aqui em algum lugar que depois eu vou ler para vocês, eu espero que eu consiga ler. É tipo quando Gabriel vai comprar o presente de Dia dos Pais para mim. Ele vem e pede, ou pega da minha carteira, ou me pede o dinheiro, ou a Thaís dá para ele comprar o presente para mim. Entende? Deus fala, né? A palavra de Deus fala. Ele dá semente ao que semeia. Entende? É o Gabriel pegando o dinheiro, o meu dinheiro, para dar presente para mim de Dia dos Pais. Entende? É a nossa relação com Deus. Mas é maravilhoso porque eu amo ganhar o presente do Gabriel que ele comprou com o meu dinheiro. Entende? Eu fico feliz, eu fico emocionado. Entende? É a mesma relação que Deus tem conosco. Ele deu a semente para nós. Qual que é o nosso problema? Às vezes a gente come a semente. Às vezes a gente não usa a semente como Deus gostaria. É como se o Gabriel pegasse o dinheiro para comprar o presente para mim, fosse lá e gastasse no fliperama, sei lá, entendeu? Não tem sentido, entende? Então, o pai está com uma expectativa, porque ele depositou uma semente para voltar algo, né? Ele me incluiu nesse processo, ele me fez participante desse processo. Nós precisamos contribuir, nós precisamos aprender a administrar isso dessa maneira. Vou ler 3 versículos para encerrar, 4. Mas eu vou só ler e falar. Depois eu anoto aqui, eu passo para vocês no grupo lá. Ou então eu vou falar e alguém anota e depois passa. 1 Coríntios 16, 2. Paulo falando aos Coríntios: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então Paulo está dando uma instrução de oferta, falando assim, olha, cada um conforme a sua prosperidade. Deus não quer nada de você que ele já não tenha dado. Deus não quer nada de você que você não seja capaz de fazer. Entende? 2 Coríntios 2, 9. Desculpa, 2 Coríntios 9.
2 Coríntios 9 é o meu texto favorito sobre o assunto. Dá para você ler inteiro ele, ok? Então eu vou ler um trecho aqui só para representar, porque o meu horário já foi embora. Mas vamos lá, ó. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos de Acaia estão preparados desde o ano passado. Ou seja, eles levavam tão a sério a questão das ofertas, que eles já tinham preparado um ano antes uma oferta para caso precisasse dar essa oferta. Ok? Lembra que quando eu falei no domingo passado, de manhã, quem estava de manhã, eu dei essa instrução. À noite não foi eu que falei, então não falei. Mas algumas pessoas têm medo assim, tipo, meu irmão perguntou para mim, Tiago, minha esposa está grávida e eu moro num quarto com uma casa com 2 quartos para as crianças, eu quero mudar para 3 quartos. Será que eu estou em pecado desejando isso? Sabe, pegando esse dinheiro que está sobrando, em vez de dar para a igreja ou dar para algum irmão, eu aumentar a minha casa? Falei, mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entende? Tipo assim, não é não é uma soberba, um desperdício, um prazer desse mundo. Não, você está cuidando da sua família, tá tudo bem. Você não está comprando um apartamento em Dubai para você ir uma vez por ano. Tipo, é muito diferente do que você aumentar a sua casa, de que você mudar para uma casa maior. Entende? Então, eles estavam aqui. Por que eu estou falando isso? Porque ele falou assim, ó, todo o dinheiro que sobrar eu tenho que dar. Calma, jovem. Não é assim. Você precisa de uma reserva financeira. Os dias bons vêm, os dias maus também. Né? Basta cada dia o seu mal, vai acontecer problema. José salvou o Egito porque soube poupar. Então Deus vai te instruir em como e quando poupar. E tem horas que a gente vai precisar poupar mais, horas menos, mas eu acho que sim, o mínimo de segurança financeira você pode ter. Você não pode ter avareza, você não pode depositar sua esperança no dinheiro. Ok? E se Deus quiser quebrar você, ele quebra. Tipo, eu passei 3 anos desempregado. Que organização financeira resiste a 3 anos desempregado? Não tem. Então, se Deus quiser fazer, ele faz. Entende? Como da noite podia aparecer gente dando oferta, aparecer gente levando compra em casa. Do mesmo jeito. Entende? Assim, nossa finança não está relacionada a isso, mas nossa organização precisa acontecer. Você pode, sim, aplicar o seu dinheiro como uma reserva, como eles reservaram aqui, para um benefício para a igreja futura. Como eu li no domingo de manhã também, Davi reservou as suas toneladas de ouro particular e antes de morrer ele doou tudo para a construção do templo. Entende? Tinha um princípio, tinha um propósito, tinha um objetivo. E o zelo de vocês tem estimulado muitos deles, mas enviei esses irmãos para que no nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Ou seja, está mandando os irmãos lá para receber, para ser bem recebido, e as ofertas que eles tinham preparado anteriormente ia servir para isso. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós. Ou seja, Paulo estava cantando a pedra antes da hora. Ele falou para os caras, aonde vocês vão, nego vai tratar vocês igual rei, porque eles estão preparados para isso, porque eu ensinei para eles sobre ofertas, sobre recepção, sobre mordomia, sobre tudo que eu preciso ensinar para você ser bem recebido. Então, se vocês não receberem eles bem, eu vou passar vergonha. Por quê? Paulo tinha dado uma instrução, ok? Para não dizer que isso será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que estejam pronta como a expressão da generosidade, não de avareza. Ou seja, ele está falando assim, olha, eu confio que vocês têm guardado desde o ano passado para ofertar, ok? E vocês já receberam essa instrução, mas estou mandando os irmãos antes aí para garantir que está feito, para que a minha palavra não seja envergonhada. Então, tipo assim, não me façam passar vergonha. Ou seja, Paulo deu uma instrução a respeito de oferta, os caras estavam 1 ano guardando uma oferta para depositar na hora oportuna. Entende? Nós podemos também fazer isso, ok? Não tem nada de errado de você guardar. Não vai dar tempo... eu vou ter que falar disso aqui. Não tem como, né? A sequência, né? Isto afirma aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo tudo sempre ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em oração de gratidão a Deus. Vou parar aqui porque já foi, né? Mas é isso. Tipo assim, simples como o texto.
Ok? Deus, a semente é o que semeia e dá o pão para alimento, ou seja, semente é semente, pão é pão. Não precisa comer a semente, você tem o pão, Deus vai te dar as duas coisas. O Deus que dá a semente é o que semeia é o Tiago dando presente, dando dinheiro pro Gabriel, comprar um presente pro Gabriel, pro Dia dos Pais. Beleza? É isso. Simples desse jeito. E Deus vai enriquecer a nós para quê? Para justiça e generosidade acontecer. E esse é o objetivo da gente ter oferta. É por isso que nós nunca falamos de oferta, de apelo, de coisa, de dei, Deus te devolverá e nada disso, embora seja bíblico, mas nós falamos muito para você doar para a casa da Dona Benedita, nós falamos muito para você doar a oferta da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, entende? Por quê? Para exercer a justiça. E Deus nos enriqueceu para isso. Gente, uma igreja em Bragança praticamente sozinha, contando com o Campus Online participou. Uma igreja em Bragança Paulista, Terra da Linguiça, doou uma casa para 3 famílias. Quando que você ouve isso? Tipo assim, foi muito engraçado, eu vou terminar com essa, tá? É a 4ª vez que eu falo isso, eu não costumo fazer isso, tá? Geralmente eu vou falando sem me preocupar, Cora. Quando a gente fez a conferência, a última conferência que a gente fez do Desascope, a gente fez lá na Expo Center Norte, né? Fizemos 2 na Bíblica da Paz, 4.000 pessoas, Expo Center Norte, 7.000 pessoas num lugar. A gente cobra o ingresso, embora ele seja caro, ele não paga os custos daquele evento, deu prejuízo, só para vocês saberem, tá? O Douglas não gosta que eu fale, mas eu falo. Deu prejuízo o evento, ok? Nós estávamos em dívida e as vendas, as coisas que aconteceriam ali, deveriam acontecer para cobrir, para a gente ficar zerado. E foi o que aconteceu, graças a Deus, Deus subiu e deixou a gente zerado. Mas a gente tinha uma proposta de oferta, que era construir uma casa para o pessoal lá do Nick Billman. Vocês lembram disso? Se alguém de vocês sabe disso? Beleza. Propusemos lá fazer a oferta. Nós fizemos a oferta, o desafio era 600 mil reais, ok? O desafio era 600 mil reais, a gente tinha tomado prejuízo. Um cara chegou e falou assim, ó, vou cobrir o prejuízo de vocês que estão tomando prejuízo. O empresário chegou e deu, só pau, deu. O Deus falou, não, cara, faz isso não, doa para casa. E aí pôs o dinheiro na casa, aí já cresceu a oferta. Aí quando nós fizemos a oferta, deu tipo 575 mil a oferta. Aí o Douglas veio e falou assim, vamos? Falei, vamos, só vamos. Tipo assim, a gente comunica tipo por telepatia, assim. Mano, vamos doar a parte que falta? Falei, vamos, demorou. Entende? E fomos para dar os 600 mil, né? E aí levantamos 25 entre nós ali, demos os 25 mil que faltava e a gente deu 600 mil reais para a construção da casa. E aí, foi assim, um negócio sobrenatural, um clima maravilhoso. E os caras que receberam, né, o Nick e a Rachel, eles são americanos, missionários do Brasil. E quem patrocinou a obra deles sempre foi os Estados Unidos. E a igreja brasileira sempre furou com eles, sempre que prometeu que ia dar, não deu. Enfim, e foi uma cura para eles, foi um negócio da hora assim, né? Beleza, acabou o evento, o Douglas chamou todo mundo, falou, gente, seguinte, ó, vocês estão proibidos de falar sobre esse assunto, ninguém comenta sobre isso, ninguém tem a ver com a oferta que foi dada, o que aconteceu aqui, ficou aqui. Mano, tinha 7.000 pessoas lá. Entendeu? Aí, beleza, né? A gente vai dormir tarde, né, nos eventos, então até a desmontagem, fica até 2 horas da manhã lá, aí quando chega, todo o balanço, toda a organização do que vai acontecer amanhã, de quem vai embora como e tal, não sei o quê. Eu fui dormir umas 4h30, 5 horas da manhã. Quando eu fui, acho que 7h30, 8 horas, tive que levantar pra gente fazer o check-out e ir embora do hotel. E eu levantei, o WhatsApp bombando. Você viu o que aconteceu? Você viu? Um dos portais de fofoca gospel lá postou, igreja doa, né? Movimento doa 600 mil para construção de casa e tal, não sei o quê. Assim, cara, é para Jesus que nós estamos fazendo, entendeu? Tipo assim, não precisa a gente falar o que está acontecendo. É isso, é a união do corpo com um objetivo, com um propósito, fazendo justiça. É para isso que nós temos o recurso que nós temos, entende? Então, se Deus nos deu uma plataforma, se Deus nos deu voz, é para isso. Deus nos deu recurso. Algumas pessoas falam assim, a igreja do Desascope é uma igreja rica, não sei o quê, por causa da nossa localização, por causa de estar num ponto privilegiado da cidade. Mas, cara, é só você vir aqui e ver o que a gente faz. A gente não fala de oferta. A gente pouco ensina, estou ensinando aqui agora, mas é a segunda turma, as outras 10 que fizeram, não falamos sobre isso. Até foi uma falha nossa, é um erro nosso. Mas o que a gente precisa fazer como igreja, a gente está fazendo. Entende? Tocando nos pontos que Deus está revelando para nós. Caso da Dona Benedita, desde a pandemia, a gente distribuiu não sei quantas 1.000 toneladas já de cesta básica. Entende? Por quê? Porque o dinheiro de cada um de nós é investido em justiça. Claro, está funcionando aqui, temos funcionário, temos conta de água, conta de luz, coisas para pagar, nós queremos investir em expansão, nós queremos plantar outras igrejas. Deus tem falado isso pra gente, Deus tem aberto as portas, Campus Online bombando, tem, sei lá, mais de 500 pessoas agora, acho que na nossa...
Formando essa turma agora vai dar umas 700 e poucas pessoas no campus online. Tem mais gente online do que fazendo DNA aqui presencial. Então, tipo assim, Deus está fazendo, entendeu? Nós só não podemos atrapalhar, nosso objetivo é esse, né? Tipo assim, não podemos atrapalhar. E o nosso recurso é parte disso. Sempre quando eu falo da oferta, eu falo assim, gente, oferta é consequência de um coração que já é de Jesus. Nosso coração já é de Jesus. Nós acordamos de manhã por causa de Jesus, nós respiramos por causa de Jesus, nós vivemos por causa de Jesus. A oferta também é. Se você já vive tudo isso que eu falei, a oferta é só uma consequência. Tá tudo bem. Quanto? De 10 a 100, quanto você quiser. Eu acho que nós estamos caminhando para ser 100 um dia. Daqui 2, 5, 10 anos, como foi na Igreja de Atos. Ok? Beleza? Me perdoem, passei da hora, tá? Isso que eu não contei algumas histórias que eu contei na outra aula, eu nem sei como é que eu fiz a outra aula, que, enfim. Vocês têm dúvidas? O pessoal aí tem dúvidas? Samuel, se quiser falar aí, eu estou à disposição. Sei que eu avancei aí, se vocês precisarem ir embora também pode ir, não tem problema. Mas quem quiser tirar dúvidas, eu estou à disposição. Aqui tem a diferenciação de quem dá o dízimo e as ofertas, ou é o depósito, pronto, não precisa saber se é o dízimo ou a oferta? Eu não sei. Eu não sei, não. Eu sei a resposta. Eu não sei quem dá, ok? Eu não fico olhando, não fico conferindo. Em algumas igrejas existe. Sim. Envelope do dízimo. Você sabe que é até talvez um problema da parte legal. Por quê? O que acontece é que algumas igrejas, infelizmente, foram usadas para lavagem de dinheiro. Então entrava dinheiro sujo e saía dinheiro limpo. Entrava dinheiro sujo e saía dinheiro limpo. Então a gente ter o registro de quem deu é muito mais para isso do que para nós. Então, assim, talvez a gente faça isso um dia por causa dessa questão legal. Mas hoje nós não temos. Tipo assim, não tem um envelope para dízimo, um envelope para oferta, ou um registro de quem é dizimista. Não temos nada disso. Nós tratamos o dízimo e a oferta de maneira igual, entendendo o que a igreja de Atos fazia. Tá? Isso, consciência de cada um, não vamos cobrar, não vamos falar sobre isso. Claro que a gente vai ensinar, claro que conforme você tiver responsabilidades, se você for um líder de DNA, for participar da organização da expansão da igreja e tudo mais, você vai ser incentivado a ter sua vida em ordem, ter sua vida financeira em ordem, a fazer, né, ser generoso, né, no que você faz. Mas a nossa galera é bem consciente, por tudo que a gente vem construindo, a gente não teve esse problema assim não. Não existe essa divisão. Então. Não tem, hoje não tem. Se vier a ter, é por causa dessa questão legal, ok? Do nosso coração não. Uhum. Esse final de semana, inclusive, foi abordado esse assunto. Eu queria saber o que o pastor faz com o dízimo que eu dou. Uhum. Aí eu falei assim, mas você não vê na sua igreja? Porque aqui é muito óbvio, né? Uhum. A gente tem um ar-condicionado, a gente tem, não falando do tempo, fora as ações. Mas é errado esse questionamento? Não é errado se você vive em comunidade. Ok? Então o que a gente faz? Uma vez por ano a gente faz o balanço do ano, onde a gente mostra o que aconteceu, ok? Tem dois tipos de fazer isso como igreja, tá? Tem uma igreja que vive em comunidade, que tem assembleia, que tem as pessoas que participam e elegem um grupo responsável por isso, e depois, uma vez por ano, tem que fazer essa assembleia de funcionamento e de explicação. Nossa maneira não é via assembleia, nossa maneira é via presbitério. Nós temos um grupo de pessoas que analisa e decidem pelo todo, ok? Desse jeito, a gente não precisaria exibir, mas a gente todo ano exibe. Então, todo começo de ano a gente faz, olha, tantos por cento foi para isso, tantos por cento foi para aquilo, assim que foi feito, assim assado. E se alguém tem dúvida, é só procurar a gente que a gente informa. Tiago, o que aconteceu com o meu dízimo, por exemplo? Aí eu vou falar, olha, tantos por cento é isso, tantos por cento é aquilo, tantos por cento é aquilo outro, sem problema. Se é uma igreja que tem controle dos dizimistas, numa outra igreja que eu participava era assim, se você era dizimista e se você estava lá na lista, no hall dos dizimistas, você podia perguntar para onde foi. Mas tinha tipo uma lista, não tinha, não era exibida, assim, tem lugar que eu acho. Mas aí você tinha direito de saber, se você não era, tipo assim, fica na sua aí. Uhum. Sim, mas é justo, né? Eu não sei se é errado ou não. Por isso eu falei pra ele, eu não sei. Não, eu não acho errado porque se você tem esse conceito de viver em comunidade, né? Mas a organização da igreja hoje, ela sofre algumas influências, e aí eu vou falar sobre isso no Cosmo, vou vender a peixe do Cosmo de novo, onde eu explico como funciona a igreja tradicional e como nós funcionamos e qual que é a diferença e por que uma é uma e outra é outra. Nesse tipo de organização, geralmente é piramidal, tem um cara no topo, e isso é um pouco perigoso,
né? Porque o cara tomar todas as decisões é uma responsabilidade que não deveria ser dele. Então aqui, por exemplo, só para, não sei se todos sabem, né? Que é presbitério. Como funciona o presbitério? É um grupo de irmãos que tomam as decisões do que deve acontecer. Tiago, mas o Douglas tem 1 milhão de seguidores, você tem só 10 mil, tá tudo bem, né? Tipo 0,001%. Não, o Douglas dá um passo atrás e ele fala assim, ó, vamos fazer isso juntos. Então ele nos chamou para perto para poder decidir juntos, para proteger ele mesmo, o coração dele, para proteger a igreja e para nos ajudar a crescer, a melhorar e a entender tudo isso. Então, tudo que é decidido na igreja é decidido com o presbitério, com o entendimento da liderança de que estamos fazendo certo. Se a gente errar, a gente errou junto, se a gente acertar, a gente acertou junto. Tá? Tiago, não é responsabilidade de quem oferta descobrir, por exemplo, se eu dou a minha oferta de coração, eu estou dando minha oferta de coração, então eu não preciso saber o que acontece com esse dinheiro, desde que essa responsabilidade não é minha, né? Se, por exemplo, se estão fazendo coisa errada ou não é minha. A partir do momento que eu dei de coração, foi feita a minha oferta. Sim, concordo. E até em lugares que acontece coisa errada, se você deu de coração, tá tudo certo. Só que o questionamento dela é justo. Por exemplo, tava faltando copo descartável. Poxa, eu dou meu dízimo aqui, não tem copo descartável, tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, eu acho justo, não vejo problema nenhum. Tá? Não acho que é errado, pecado, nada disso. Foi exatamente essa pergunta, porque ele falou isso. Ele falou assim, a minha parte eu tô fazendo, não interessa quem tá fazendo, mas de repente eu tô com sede, vou tomar um copo d'água e não tem. Então, mas daí o que ele pode fazer? Ele pode, polemizando já, em vez de dar o dízimo, traz copo. Entendeu? Né? Partindo desse princípio, eu acho que tá tudo certo, não tem problema não. Eu também concordo com esse ponto de vista. E a questão do dinheiro e o espiritual? O dinheiro, ele afeta no espiritual? Em que sentido? Pode ser muito ampla essa pergunta. Como você diz, não vou dar, a menina quis dar o dízimo, Tá. o dízimo não, a oferta, ele não ajudou a família nesse pensamento. Tá. É o lance da cosmovisão. Rapidamente falando pra vocês, vou falar bem rápido, tá? Quando eu falei pra vocês da mentalidade do Deus dessa era, do príncipe deste século, então este século, tempo e espaço onde nós estamos vivendo hoje, ok? Mas existe um caminho de volta para a proposta de Jesus, que eu chamo de mentalidade de Sião. Mentalidade de Babel, mentalidade de Sião. A Bíblia, ela foi escrita com direções para as duas coisas. Porque tem gente vivendo uma e tem gente vivendo outra, ok? Quando você está dentro desse quadrado, que é a mentalidade de Babel, ok? Você vai ver muito mais as regras propostas para isso, que é o que eu citei na pregação, olho por olho, dente por dente. Se você viver olho por olho, dente por dente, você está bíblico, você está correto. Mas não está fazendo o que Jesus gostaria. Entende? A nossa proposta é você fazer o que Jesus gostaria. O que eu entendo? Eu entendo que essas pessoas vivem dentro desta lei. Quando Deus deu o peteleco na bola azul e girou, tem regra. Né? Tem gravidade, senão o gordinho estava flutuando. Né? Então, se tem gravidade, tá aqui. Se vocês ouvem eu falar, é porque tem as leis da propagação do som. O som se espalha de uma maneira, são ondas que vibram, o seu ouvido capta e você entende. Então, assim, tem regras acontecendo. Dentro dessas regras, eu creio que tem regras espirituais com relação ao dinheiro. O livro de Provérbios vai trazer várias delas. Então, assim, se você plantar, você vai colher, e tudo como vai funcionar e tudo mais. Não queria falar isso hoje, mas vou falar por causa da sua pergunta. Gênesis 1 e 2, o homem já trabalhava e não tinha salário. Gênesis 3, o homem recebe o castigo de pelo suor do seu rosto ganhar o pão, ou seja, o salário talvez tenha sido a maldição de Adão, tá? Quando Jesus vem propor lá em Mateus 5, 6 e 7, ele fala assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, eu entendo que o meu trabalho não me dá o resultado, mas Deus me dá o resultado porque eu trabalho, ou seja, não importa o tanto que eu trabalho, se eu trabalhar para Deus, vou receber o resultado de Deus. O meu raciocínio é o seguinte, Gênesis 1 e 2, o homem tinha que trabalhar e Deus provia tudo para ele, não tinha relação com o trabalho. Gênesis 3, a partir do seu trabalho você planta e colhe. Então eu acredito que quem vive de Gênesis 3 para frente, tudo que plantar vai colher. Então se ela tem essa crença e ela está dentro das regras de Deus, ela vai colher conforme essas regras. Se ela acreditar que ela tem que dar e dar, ela vai colher com relação a essa crença. Eu já não vivo assim, eu não creio assim. Porque isso, exatamente, você pode ser condenado por isso. Mas assim, essa questão assim, do dízimo, a Bíblia fala assim, quem planta vai colher, invariavelmente. Então se ela der acreditando nisso, ela vai colher de acordo com aquilo que ela acredita na Bíblia, tá? Eu não acredito nisso, eu acredito que eu planto e eu trabalho para a glória de Deus. E a consequência disso é o que Deus quiser me dar, ok? Então, é assim, ó, a Bíblia fala assim, se você plantar, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1, ok? Mas o homem colhia infinito.
Porque quando ele trabalhava no jardim Gênesis 1 e 2, tudo era dele menos uma árvore. Entende? Tipo assim, não tem relação com o meu trabalho, com o meu salário, só tinha que fazer o que Deus mandou. Então eu creio que hoje, vivendo como Deus mandou, o meu salário não é capaz de comprar aquilo que eu acesso. Entende? O meu salário não determina o que eu acesso. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida. Pensar. Não, tipo assim, de algum milagre que eu tenha visto. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu estudei numa escola particular. Quando eu tinha 7 anos, tive uma doença na perna. Não sei se vocês repararam, eu dou uma mancada às vezes mais, às vezes menos. Quando eu tô gordo, eu manco mais. Quando eu jogo bola, eu manco mais. Como eu não tô jogando bola, eu não tô mancando. Hoje que eu fiquei muito tempo em pé, amanhã eu vou mancar. Mas assim, geralmente não repara, quando eu falo, eu posso reparar. Por causa dessa doença na perna, a gente gastou muito dinheiro com tratamento e tudo mais. E aí eu não tinha dinheiro mais para pagar a escola me deu bolsa. Só que meu pai sempre foi muito certo, muito justo assim. Ele falou assim, ó, se o Thiago ficar, a Vanessa tem que ficar também. Aí foi assim, um ano teve bolsa, outro ano não teve bolsa, outro ano teve meia bolsa, outro ano não teve bolsa, outro ano não teve bolsa. Terminamos a escola, terceiro colegial, eu terminei um ano, a Vanessa um ano depois, ela é um ano e meio mais nova que eu. Terminamos a escola devendo, tipo assim, eu não lembro se era 15, 18 mil, alguma coisa assim, nós devíamos para a escola. Isso, que na época era o valor de um carro zero. Um Gol 0 km custava o valor que a gente devia para a escola. E aí, o que aconteceu? Nós não tínhamos dinheiro para pagar, não tinha o que fazer. E aí, a gente foi embora, ia para o advogado resolver e tal, eles contou a história e tal, de repente a gente recebe uma ligação, volta aqui. As madres decidiram quitar a dívida. Falou assim, ó, vocês não devem mais nada. Assim, o meu dinheiro era capaz de comprar isso? Não era. Entende? Tipo assim, eu não vivo mais baseado no tanto que meu dinheiro é capaz de comprar. Entende? O raciocínio é esse. Claro que eu me organizo de acordo com o meu salário. Eu dizimo e oferto de acordo com o meu salário. Eu guardo minhas finanças de acordo com o meu salário. Eu vou ter uma férias, alguma coisa de acordo com o meu salário. Mas, por exemplo, férias, né? Falando de férias. Eu estava num momento difícil da minha vida e tal, problemático. Tava precisando de umas férias, mas não tinha nem perspectiva de dar umas férias. O irmão me liga e falou assim, ó, eu pago um negócio de hotel lá e tal, e eu não vou poder ir, você não quer ir no meu lugar? Não. Entende? É isso. Tipo assim, eu não tinha dinheiro para comprar aquelas férias, mas eu ganhei. Entende? Não está mais relacionado, minha vida não está mais relacionada ao tanto de dinheiro que eu ganho ou deixo de ganhar. Ok? Não vejo problemas em quem joga esse jogo, porque é bíblico, é correto, ok? Mas eu escolhi viver diferente. É meio complexo porque eu não tenho noção, entende? Eu perdi o controle. Eu não vou ficar plantando para colher e esperando a colher. Não. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. E Deus vai proporcionar o que eu preciso receber, que Ele acha. E mediante a isso, tudo que você falou sobre Malaquias 3:10, quando fala de fazer prova ao Senhor. Sobre tudo isso. Tipo, a pessoa está fazendo certo, já que o espiritual é ligado. Aí, eu vou fazer prova do Senhor porque eu estou fazendo certo. Pode fazer, não tem problema, é bíblico. Só que eu não acho que é o jeito que Jesus queria que você vivesse. Minha opinião, ok? Então é isso que eu explico toda a aula de Cosmo, é isso. Ó, se você quiser viver desse jeito e fizer isso aí, é bíblico, foi Deus que falou, tá tudo bem. Mas quando o Adão perfeito veio, quando o homem perfeito veio, ele veio e falou assim, ó, vou propor para vocês um jeito de viver. E ele oferece um outro jeito, principalmente Mateus 5, 6 e 7. E assim, mano, é pra morrer, né? Você começa a ler lá bem-aventurados, não tem nenhuma das bem-aventuranças. Você precisa falar, Deus, me ajuda com elas. Eu não vou conseguir. Entende? Você não é o meu natural. Eu não sou naturalmente manso, eu não sou naturalmente humilde, eu não sou naturalmente pobre de espírito. Eu preciso pedir a graça de Deus todos os dias. Só que é a proposta que ele fez. E aí eu falo assim, eu vou ver desse jeito ou do outro. Se eu viver desse jeito, eu acredito que eu sou salvo do mesmo jeito, que eu vivo tranquilo do mesmo jeito. Mas eu perco o melhor da festa. Por quê? Eu creio que a gente vai reinar com Jesus a partir do que a gente fizer na vontade de Jesus, na proposta, no que foi proposto por Jesus. Então eu creio que quando a gente for reinar com Deus, o melhor da festa vai estar com quem fizer isso aqui e não isso aqui. Opinião minha, lendo a Bíblia, você lê a sua Bíblia e chega na sua conclusão. Ok? Senão vai falar que eu falei. Tem pergunta? Tem uma pergunta. Fala aí. Às vezes que eu acho que é legal. Perguntaram qual a opinião da família sobre primícias aos livros. Legal. Meu Pix, pode anotar aí meu Pix. Essa pergunta. Aí, esse aqui é o
a gente deu, tipo, 3 vezes o cosmo e 10 vezes